A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia, prazer em falar com você, com todos os ouvintes, internautas e telespectadores. E a gente vai falar aqui sobre uma iniciativa bastante importante na área de direitos humanos. O Instituto Vladimir Herzog e a Unicamp se unem e criam um prêmio que visa fortalecer o compromisso entre a sociedade e a universidade em defesa dos direitos humanos. E a cerimônia de premiação acontece nesta quinta-feira de forma online. E a gente vai falar agora com a Márcia Barbosa, professora de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora da Academia Brasileira de Ciências e faz parte da banca que define aí os premiados. Olá, Márcia, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com os ouvintes dessa rádio. E também o Hamilton Harley, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, especialista em políticas públicas ligadas à educação e compõe a comissão organizadora do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Unicamp Instituto Vladimir Herzog. Olá, Hamilton, bom dia. Prazer estar contigo. Bom dia, prazer imenso poder participar aqui dessa conversa. Bom, mas antes da gente falar do prêmio, eu acho que é muito importante, já que nós estamos aqui, né, diante de duas pessoas completamente envolvidas, né, com a área de direitos humanos, dentro dessa pior fase, né, da pandemia, cidades, estados em colapso, eu queria que vocês analisassem a situação sob o olhar do direito humano à saúde, o direito humano à informação. Enfim, o que vocês poderiam dizer nesse momento para a sociedade que realmente está muito, mas muito preocupada mesmo com essa Covid-19? Muitas vezes as pessoas acham que direito humano é aquela coisa da situação extrema de perda de direito humano. E o direito humano tem 50 tons de direito humano. Então, nós temos ele envolvido em todas as áreas da sociedade e em todos os níveis. Então, é direito humano a gente ter direito à informação. É direito humano a gente ter direito à informação correta. Porque sim, existe certo e errado. Existe certo e errado em ciência, existe certo e errado em política pública, existe certo e errado. E a gente precisa ter o direito a ter essa informação. E o que a gente está vivendo agora são campanhas anti-ciência e de desinformação que, nesse sentido, elas ofendem dramaticamente o direito humano. E a desinformação leva à morte, gente. O fato de eu tomar um remédio errado, um remédio que não é baseado em ciência, leva à morte. O fato das pessoas acharem, ainda hoje, que os hospitais estão vazios e que tudo isso é uma grande polêmica da imprensa, é uma violação do meu direito humano de saber as coisas e vai levar as pessoas à morte. E mais recentemente, uma série de medidas que alguns órgãos governamentais estão tomando para impedir que as pessoas falem de coisas. Eu tenho um colega, reitor de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, que está sendo perseguido. Tem pessoas no resto do Brasil que estão sendo perseguidas por falar, mas não é por falar mentira, é por falar a verdade. Nós podemos potencialmente ser perseguidos daqui a pouco por falar que a Terra não é plana, porque isso pode ofender uma autoridade máxima que acha que a Terra é plana, ou falar de design inteligente, que é uma bobagem, não científica, dizer, olha, design inteligente não funciona, e dizer isso passar a ser não permitido e vai violar o direito humano, porque o conhecimento também é um direito fundamental. Porque é esse conhecimento que permite a gente ter saúde, a gente viver melhor. É esse conhecimento que permitiu que a gente tivesse uma expectativa de vida hoje de cerca de 80 anos, quando na Idade Média era de 30 e poucos anos. O que levou a essa diferença? Foi o conhecimento. E ele tem que ser um direito de toda a população. Direito humano, sinto muito, não é uma prerrogativa da área de ciências sociais, e aí já cutucando o Hamilton, tem que estar presente em todas as áreas. Eu, como física, digo, também é minha a possibilidade de discutir esse tema. Perfeito. Antes de passar para Milton, eu vou querer repercutir também com a nossa querida entrevistada, a Márcia Barbosa, já que ela está aí na Federal do Rio Grande do Sul, essa fala do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que fez um discurso, né, que chocou aí as pessoas. Ele disse, né, estou resumindo aqui,
contribua com sua vida para que a gente salve a economia do município. Chocante essa frase, não, Márcia? Ela é chocante, mas ela é extrema de algo que já vem acontecendo há muito tempo e as pessoas foram naturalizando, porque quando a gente vai perdendo direitos aos pouquinhos, direito de ser, nossos direitos sociais, nossos direitos humanos aos pouquinhos, a gente naturaliza. Quantos direitos trabalhistas nós vemos perdendo já há alguns anos e naturalizamos isso? Ele repercute esse pensar de um pedaço da sociedade que acha que temos sim que abrir mão dos direitos dos outros, porque ele não está querendo abrir o direito dele, da elite. Essa vai conseguir viver muito bem, mas ele quer que o trabalhador, que aquela pessoa com menor instrução, com menos chance de informação, sim, se sacrifique para a economia. Então, tem um dito que diz: precisamos trabalhar para a economia não extinguir depois que a raça humana se extinguir. Então, é um pouco isso que ele está dizendo. E isso é absurdo. E nós precisamos refletir, e nós precisamos pensar um pouco, porque ele foi eleito, gente. Ele reflete que muitas vezes a gente coloca certas visões em segundo plano. Esses dias eu estava conversando com um colega que dizia que a pauta feminista é uma pauta identitária e, portanto, ela é de segundo nível. Eu digo, nenhuma pauta que envolve mais de 50% da população é de segundo nível. Ou a pobreza, ou o racismo são pautas de segundo nível. Elas não são de segundo nível, porque elas envolvem uma massa imensa da população. E elas precisam estar centrais na discussão política. Então, nós precisamos trazer para a discussão política não mais aquilo, historicamente, eu vou melhorar em 2%, 1% o PIB. Eu não quero falar sobre discussão de PIB. Eu quero falar sobre discussões de desenvolvimento humano e sua relação. Nós temos que começar a falar sobre saúde planetária, gente, que envolve não só a saúde, o clima, o meio ambiente, mas envolve como é que a gente está distribuindo esse dinheiro entre a população. E isso, sinto muito, não é uma prerrogativa de uma área do conhecimento. É, como bem visualizou a Unicamp, uma prerrogativa de todas as áreas do conhecimento. Eu, como uma física teórica, eu sou física teórica, não posso me eximir da discussão de que a ciência que a gente faz tem que ter esse olhar para quem faz, para quem que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, será que esse meu conhecimento, que impacto ele tem nas pessoas, na natureza, e como é que eu vou garantir que ele seja distribuído para toda a população? Então, essa discussão, ela não é periférica, ela é central no fazer cotidiano de nossas universidades. O direito à fala, o direito à voz, o direito de eu poder expressar o meu conhecimento, mesmo que complexo, ele também tem que ser central nas nossas universidades. Então, tem toda uma discussão importante que tem que ser trazida para a população, para que a população não faça esses equívocos que aconteceram aqui em Porto Alegre, de escolherem como gestor, que foi escolhido, foi votado, escolhido como gestor, uma pessoa que não acha que a vida é a coisa mais importante. Exato, e aí a gente pode também estender, esse raciocínio para uma boa parte da população que elegeu o presidente Bolsonaro. Mas eu vou aproveitar agora e passar para o Hamilton. Hamilton, qual que é a sua análise em relação a essa pandemia, sob o olhar aí dos direitos humanos, o direito à saúde, o direito à informação? Claro, eu acho que a professora Márcia, ela traz um tema bastante importante, que é essa relação com os direitos humanos, como ela fez a provocação, que ele não está só nas ciências sociais, mas o debate sobre os direitos humanos perpassa diversas ciências, diversas esferas da sociedade. E o momento que a gente está, e aí eu já puxo para o momento que a gente está vivendo, que é uma violação dos direitos humanos, eu diria que a gente testemunhar essa tragédia brasileira, que eu nem sei se a gente pode chamar assim de uma tragédia, no sentido de que o que a gente está vivendo, ao meu ver, é uma situação orquestrada em alguma medida, Então, a gente está presenciando uma violação de direitos humanos
intensa e ela pensada, planejada. Então esse tipo de fala que a gente tem, os ataques sistemáticos à ciência, à desinformação, isso tudo parece, né, de alguma maneira que tem sido planejado. Então essa tragédia que a gente tem vivido, ela é resultado desse ataque sistemático e de violação de direitos humanos. E a gente pode falar de um direito humano básico, que é o direito à vida, né? Então a gente está vivendo essa tragédia, testemunhando nesse país praticamente aqui assombrado, quase 2.000 mortes por dia, né? Então o direito à vida está sendo sistematicamente violado, e é o direito à vida, mas também a gente tem que falar que é o direito a uma vida digna, né? E mesmo aqueles que não foram ceifados pela doença, né, pela Covid, têm as suas famílias dilaceradas. Então, quando a gente fala em praticamente 2.000 mortos por dia, nós podemos pensar em 2.000 famílias, em 2.000 famílias que estão em luto, 2.000 famílias que estão diárias, né, que estão sofrendo diversos efeitos, não só em relação à saúde, mas em relação à miséria que a gente tem vivido, as dificuldades de que a população tem tido para se alimentar. Então, assim, o país voltou para o mapa da fome. Nós temos, então, testemunhado uma tragédia que se estende não só na área da saúde, mas é uma tragédia que ela é social, que ela é humana. Enfim, então eu acho que nesse momento, e aí falando um pouco até dessa iniciativa em relação ao prêmio, né, a constituição desse prêmio de reconhecimento acadêmico em direitos humanos da Unicamp e do Instituto Vladimir Herzog, ele também é uma prática de resistência a tudo isso, porque a gente tem testemunhado um ataque também sistemático à ciência, né? Professores sendo perseguidos na sua opinião, disseminação de notícias falsas. Enfim, então esse prêmio também ele se constitui como essa resistência, né? Porque a ciência também é capaz de salvar, ou pelo menos contribuir para que a gente possa salvar vidas e melhorar as condições de vida das pessoas. Quer dizer, o prêmio também serve para colocar o conhecimento científico em favor da sociedade, ou seja, a realidade que está fora da universidade, né, Hamilton? Isso, esse é o cerne principal dessa premiação, né? Porque, como a professora falou, muitas vezes a gente, quando fala em direitos humanos, né, pensa nas áreas de humanidades de maneira gerais, né, das ciências sociais, da sociologia, da pedagogia, e o prêmio ele faz esse passo, esse avanço, que, como a professora Márcia falou, é de reconhecer que, ainda que uma pesquisa científica ela não seja tematizada como direitos humanos, ela tem um impacto, muitas vezes direto, nos direitos humanos. Então a gente hoje está vivendo essa conversa aqui online, né? Todo o desenvolvimento e a ciência que desenvolve a tecnologia, a informática, se você tem um desenvolvimento tecnológico ou mesmo de engenharias, e esse desenvolvimento, ele não está comprometido com a vida, com a dignidade da vida, a gente pode dizer que há aí uma lacuna, né? Então a ideia com esse prêmio também poder fomentar de que diversas pesquisas em várias áreas, ela tem um compromisso, sim, com os direitos humanos. Então é reconhecer isso. Então o prêmio tem essas diversas categorias, então tem ciências exatas e tecnologia, área da comunicação e da linguagem, as ciências sociais, a área da saúde, porque todas essas áreas e todas essas pesquisas, né, elas de alguma maneira elas impactam, elas têm um impacto mais direto na dignidade da vida. Muito bem, Márcia, foram analisadas aí nessa primeira edição pesquisas, né, de mestrado, doutorado, realizadas também por estudantes das universidades estaduais paulistas, né, Unicamp, USP e Unesp, né, de iniciação científica, pós-graduação estrito sensu. De uma forma geral, quais os aspectos, né, abordados dentro da área de direitos humanos que foram apresentados nesses trabalhos, Márcia?
Olha, fiquei muito feliz porque foram amplos. Nós vamos desde temáticas vindas da área de ciências sociais e de saúde, que são mais ligadas ao que a gente imagina como direito humano, com populações fragilizadas, até temas muito ligados a desenvolvimento da sociedade economicamente e que tem a ver, por exemplo, com a minha área de física ou de química, que são áreas mais tecnológicas, e que relação isso tem de impacto na população e no meio ambiente. Então, assim, para mim foi muito feliz ver que nós conseguimos enxergar que direito humano é essa rede ampla, e que eu posso, quando faço uma pesquisa na área de exatas, por exemplo, quando eu vou olhar materiais e vou olhar sua durabilidade, olhar esse impacto que tem nas populações do meio ambiente. Quando eu vou construir métricas de desenvolvimento de populações, eu ponho lá dentro dessa métrica um quesito que olhe o impacto da distribuição de renda, e vou colocar também um quesito para meio ambiente. Ou seja, eu não vou olhar mais só PIB, eu vou olhar o que aconteceu com esse PIB e crio novas métricas, que são criações das áreas de ciências exatas, mas que agora carregam também esse olhar de direitos humanos. Deixa aqui só fazer uma pequena cutucadinha. A minha esperança, como boa gaúcha, é que daqui a um tempo a gente abre esse prêmio para os demais estados brasileiros, porque eu estou com muita curiosidade para ver o que está acontecendo nos outros estados desse Brasil, nesses olhares sobre os direitos humanos, as populações e seu impacto em diferentes áreas, seu olhar em diferentes áreas. Eu particularmente trabalho com água, sou uma física teórica que trabalho com água, mas eu estou sempre com essa preocupação de transmitir para os meus alunos a importância de a gente olhar o que vai além do conhecimento matemático e analítico que a gente tem, e eu estou com muita curiosidade para ver o que está se fazendo no resto do Brasil. Dou super parabéns para a Unicamp, porque a ideia foi maravilhosa e ela traz para o centro da sala uma discussão importante, que é a discussão para quem, por quê, é esse conhecimento que a gente está desenvolvendo, e ela precisa ser trazida mais e mais, não só para a universidade, mas para a população em casa, as pessoas terem curiosidade, o que é o conhecimento que está sendo produzido pelos brasileiros e brasileiras, e em que isso muda a vida de cada um. Perfeito. Márcia, já tem os nomes, vai ser divulgado só à tarde dos vencedores. É segredo. Ela para quem está acompanhando no rádio, ela fez assim, ó, com o dedinho na boca. É segredo. Hoje é 5 da tarde, pelo menos é isso que eu tinha visto. Vai ser às 5? Isso, será às 17 horas, a cerimônia virtual. Ela vai ser transmitida simultaneamente no canal do YouTube da TV Unicamp e no canal do YouTube do Instituto Vladimir Herzog. Mas aí eu já adianto, né, a expectativa da Márcia, que a gente fez essa primeira edição do prêmio, que ela se concentrou mais nas 3 universidades paulistas, públicas paulistas, mas a gente já tem aí, já estamos aqui avisando que vamos ter uma segunda edição do prêmio, estendida, e já com a expectativa de que a gente possa abarcar trabalhos mais em nível nacional, né? Então, essa primeira edição, ela foi feita muito rapidamente, né? A gente teve esse processo, mas a ideia é de que na nossa segunda edição possamos contemplar aí pesquisas de outras universidades também. Perfeito. E serão homenageados, haverá os homenageados também, né? Hoje. Sim, são 3 homenageados, na realidade são 3 áreas, né, com homenageados. Nós temos aí, então, vou entregar um pouquinho, né? Então, um dos homenageados é o professor Paulo Freire, que é uma homenagem póstuma, mas isso pelo reconhecimento, né, da sua contribuição para os direitos humanos. Também são homenageadas aí pesquisadoras que estiveram envolvidas na codificação, né, do genoma do coronavírus. Enfim, então nós temos aí, serão 15
15 pesquisas, né, e 15 pesquisadores e pesquisadoras que serão aí lembrados e homenageados nessa cerimônia. E aí, para finalizar, eu faço esse convite, né, de que as pessoas possam participar dessa cerimônia, porque ela, além de prestigiar esses trabalhos, de reconhecer a importância da ciência para a sociedade, para os direitos humanos e para a vida, essa premiação também, nesse contexto que a gente vive diante de ciência, ela também é uma premiação que é uma resistência a isso tudo que a gente está vivendo. Perfeito. Bom, eu agradeço. Aqui eu tive que dar uma saidinha aqui rapidinho para abrir a porta para os cachorros saírem, mas eu agradeço muito a participação de vocês aqui, a Márcia Barbosa, professora de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora da Academia Brasileira de Ciências e faz parte aí da banca que define os premiados. Márcia, muitíssimo obrigada. Espero estar com você mais vezes aqui no jornal, viu, Márcia? Aceito sempre, basta convidar que eu tô aí. Tá ok. E muito obrigada também ao Hamilton Harley, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, especialista em políticas públicas ligadas à educação e compõe a comissão organizadora do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Unicamp Instituto Vladimir Herzog. Hamilton, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação e também volte sempre aqui. Com certeza, eu que agradeço imensamente. Um grande abraço, até mais. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.